queridos alunos aí da nossa disciplina de metodologia da investigação científica. Hoje a gente vai conversar um pouco sobre a escrita científica e o plágio. Então, espero que vocês aproveitem, né, e assistam a aula e também utilizem, né, o que a gente for conversar aqui na nossa disciplina e nas outras disciplinas que vocês estão cursando. Eu acho que vai facilitar bastante a elaboração dos trabalhos acadêmicos de vocês. Então, a gente vai seguir aí esse roteiro, falando um pouquinho sobre ética e moral, ética em pesquisa e também como evitar o plágio. Então, eu apresento essa frase, né, que é uma frase que eu gosto muito. Ela é uma frase bíblica, né, e ela vem ao encontro do que a gente está discutindo. Então, eu vou convidar vocês a pensarem quais são os meus valores, os meus princípios, né, que baseiam a minha vida, né, a minha vida pessoal. E quando a gente fala em perder a alma, significa perder a nossa integridade, perder a nossa capacidade de ser honesto, de ser digno, que são os nossos valores. E a nossa identidade, ela é formada a partir desses valores. Então, transferindo para a nossa vida profissional, para a nossa vida acadêmica, a gente constrói a nossa identidade, né, em cima desses valores e princípios. Aqui nós temos dois conceitos, né, que é a ética e moral. Né, apesar de parecerem semelhantes, eles são bem diferentes. Então, o que é a ética? A ética é algo amplo, algo universal. E ela é o fundamento da moral. Então, quando a gente fala em conjunto de valores e princípios, que princípios são esses? Eu posso citar o princípio da igualdade, da justiça, do respeito. E aí a gente pode pensar o que seria da sociedade se a gente não tivesse o princípio da justiça. Então, a gente vê que a ética, ela é uma forma de organizar a sociedade, né, de fazer com que as pessoas vivam, né, bem numa sociedade. Já a moral, ela é o exercício prático desses valores. Então, tem a ver com os valores individuais. É a forma como a gente pratica esses valores no nosso contexto. Então, a gente é influenciado pela cultura, pela religião, pelos costumes, e a partir disso, né, a gente tem a nossa conduta, né, a nossa conduta de regra e as nossas práticas no dia a dia. Isso tem a ver com a moral. Então, pensando em alguns exemplos práticos, o fato, por exemplo, de roubar ou matar, né, tem mais a ver com a ética ou com a moral? Como que a gente pode refletir sobre isso? A pessoa que mata e rouba, ela vai ser punida. Então, se ela sofre punição, é porque ela cometeu um ato ilícito. Isso tem a ver com a ética. Né? Então, as pessoas não roubam e não matam porque isso é errado na perspectiva da moral também, é negativo. Então, tem a ver com a ética e com a moral também. Já o fato, por exemplo, de ajudar quem precisa, né? Não relaciona-se com a ética porque as pessoas não são obrigadas a ajudar quem precisa. Isso está relacionado com os nossos valores individuais. Eu, Inês, posso acreditar e achar necessário que a pessoa necessita de ajuda e vou ajudá-la. Então, isso tem a ver com a moral, tem a ver com, né, os meus princípios individuais. Pensando no que a gente vem discutindo, né, nessa aula, que é a questão do plágio, o plágio também tem a ver com a ética, né, com a ética porque a pessoa que comete o plágio, ela pode ser punida. Então, existem leis, né, que dão esse respaldo para os direitos autorais. Então, a pessoa que comete o plágio, ela pode ser punida por esse ser um ato ilícito também. Então, é nesse sentido que eu trago, né, esses dois conceitos de ética e moral para a gente pensar e refletir sobre a nossa atuação aí na vida profissional.
Quando a gente fala em ética na pesquisa, né, e na ciência, algo que é fundamental atualmente, a gente está se referindo à atitude do investigador. Então, eu como pesquisadora, por exemplo, na área do envelhecimento humano, eu me baseio em outros autores, né, para escrever os meus trabalhos. Então, nessa área do envelhecimento humano e da atividade física, existem muitos autores, né, que escrevem sobre isso, que publicam sobre isso, mas nem todos eles me representam. Então, o que eu vou fazer? Eu vou escolher aqueles autores que eu me identifico, né? Quando eu leio algum artigo e eu vejo, nossa, que artigo excelente, eu penso exatamente assim. Eu posso sim utilizar essas obras, essas referências, para poder elaborar os meus trabalhos, né? Os projetos, os artigos, as pesquisas. Só que ao elaborar os meus trabalhos, eu preciso, né, utilizar essas ideias e assinalar no trabalho a fonte de onde eu retirei. Então, se eu não fizer isso, eu vou estar me apropriando de forma indevida, né, das ideias de outros autores. É nessa perspectiva que a gente precisa pensar na ética, né, na pesquisa. Então, como a gente utilizar, né, a ideia de outras pessoas nos nossos trabalhos, de forma legal. Então, desse mesmo jeito, a gente fala sobre as nossas atitudes, né, em busca de uma neutralidade. A gente não pode modificar verdades e fatos, né, com fatores subjetivos. Então, a gente precisa, sim, buscar uma referência, buscar uma fonte segura para embasar as nossas ideias. E o que o plágio tem a ver com a ética na pesquisa? Tem tudo a ver pelo que a gente vem discutindo. Então, é isso que a gente vai aprofundar um pouquinho mais a partir de agora. Nós temos aqui a lei brasileira que regula os direitos autorais, né? Conforme eu já mencionei antes, né? Existem leis que protegem, né, os direitos autorais, e aqui está a lei federal, e também o Brasil ele assina um documento, já em 1952, que é a Convenção Universal, né, que também protege o direito autoral, né, em todos os países. Então, a gente tem essa segurança em relação ao direito autoral de qualquer obra, de qualquer obra que venha a ser publicada. Aqui a gente tem uma tirinha só para descontrair, né, do Juquinha com a sua professora, que acaba de fazer uma cópia da internet e entrega o seu trabalho. Então, a professora cobra isso do Juquinha e ele fala que ela mesma que disse que podia. Então, muitas vezes, os alunos, os acadêmicos, os estudantes em geral, eles fazem e cometem o plágio na inocência, né? Então, falta esse conhecimento de saber como fazer da forma certa e de não praticar, né, essas cópias fiéis de qualquer fonte, né, que a pessoa tenha acesso. Então, o que é o plágio acadêmico? Quando uma pessoa ela se apropria, né, de ideias, conceitos, frases, ou seja, ela copia de qualquer fonte, né, pode ser livros, internet, sem dar o devido crédito, ou seja, sem citar, né, a fonte daquela pesquisa. Então, isso é um problema, né, no momento em que o autor, né, daquela obra vai perceber que alguém publicou, né, se apropriando dessa autoria. Então, a gente precisa tomar sempre o devido cuidado, mesmo nos trabalhos mais simples, né, a gente não pode cometer esse erro. Assim como o plágio acadêmico, a gente tem plágio de outras obras, né, de outras obras intelectuais, né, como texto, música, fotografia, audiovisual, e tudo isso configura-se, né, como plágio.
Aqui, da mesma forma, a gente tem o plágio em trabalhos acadêmicos, o que é muito comum, né, os alunos muitas vezes copiarem trabalhos e teses, dissertações, trabalho de conclusão de curso, ao invés de usar aí, de utilizar as citações bibliográficas. Então, o que eu quero falar é que não é errado copiar o que vocês acham bom. Estou reforçando o que eu já falei anteriormente. As ideias boas, elas podem ser reproduzidas, desde que vocês assinalem a fonte. Então, só destacando, né, que os trabalhos acadêmicos, eles devem seguir aí as normas da BNT, e a gente tem já as normas disponíveis no ambiente virtual na nossa disciplina, apesar de que a gente vai estudar com mais propriedade essas normas lá no final do semestre, né, nas últimas unidades. E aí a gente tem aí os tipos de plágio, né, quando a gente vai muitas vezes fazer parte de alguma banca de dissertação, de TCC, banca de tese, a gente muitas vezes consegue identificar, né, algum tipo de plágio, assim como em trabalhos acadêmicos, né, nas nossas disciplinas. Então, eu posso observar o primeiro, que é o direto, né, ou integral, quando a pessoa copia uma obra na íntegra e publica, se dizendo autor. Aí tem o plágio parcial, que é uma cópia de parágrafos de vários autores. Então, o autor, ele vai criando, né, um texto, uma sequência de ideias, só que essa sequência de ideias, né, são parágrafos de vários autores. Então, parágrafos na íntegra, tal e qual os autores escreveram, os autores originais, ele copia e vai fazendo esse plágio parcial. O conceitual é quando eu utilizo a essência da ideia, né, de um outro autor e escrevo de outra forma, ou seja, escrevo com as minhas palavras, porém, sem citar a fonte original. E o autoplágio é quando eu vou copiar de mim mesmo. Então, eu já publiquei um artigo, né? Eu vou escrever um outro trabalho, um novo trabalho. E aí eu vou lá no meu artigo, já que foi publicado, que é original, e copio partes desse trabalho. É certo? Não, não é certo. Eu posso sim utilizar algumas ideias desse meu trabalho anterior, mas eu preciso citar a fonte, que sou eu mesmo. Então, qual a forma correta de colocar essas ideias no texto? Eu estou falando das ideias de outros autores que eu trago para o meu texto. Então, eu acho que agora é uma parte importante, porque a gente vai aprender como referenciar os autores. Então, aqui eu coloco que basta escrever com as suas próprias palavras, de modo a explicar todas as citações e apresentar as fontes no próprio texto. Então, quando a gente está elaborando um texto, seja uma resenha, seja um artigo ou um projeto, que a gente vai ter que elaborar uma introdução, a gente vai ter que elaborar um referencial teórico, a gente vai precisar, né, apresentar as fontes no próprio texto. Eu estou escrevendo, né, e no decorrer do texto, né, eu vou colocando essas fontes que eu utilizo. Então, se for necessário, a gente inclui, muitas vezes, algumas partes que são as citações diretas, onde a gente copia literalmente, né, do autor utilizado, à medida que a gente vai desenvolvendo aí o trabalho. Bom, aqui eu utilizo, né, esse artigo intitulado Fatores associados à não participação nas aulas de educação física escolar em adolescentes. Então, é um artigo bem interessante, vou compartilhar com vocês também. Um dos autores, né, o professor Josué de Carvalho, ele estuda na área do estágio curricular supervisionado na educação física licenciatura, né, e ele está concluindo a sua tese,
e ele veio fazer a coleta dele aqui na FEF, né, na UFAM, e está concluindo aí os resultados em relação ao estágio curricular. Então, a gente tem bons subsídios aí com a pesquisa dele em relação a isso. Mas só para comentar que ele é um dos autores. O que eu fiz? Eu peguei alguns parágrafos, né, desse artigo e eu trouxe para citar como exemplo de como a gente faz uma citação no nosso texto, quando a gente pega de outro lugar. Então, esse primeiro parágrafo, ele faz parte da introdução desse artigo, tá? Porque o artigo ele tem várias seções e a primeira seção é a introdução. É de uma forma geral, a pessoa colocar o seu tema, o que é que ela pesquisou, o que faz parte do estudo, né, e colocar uma justificativa e apresentar o tema. Então, ele começa falando que no Brasil, os dados da Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar, realizada com estudantes do 9º ano do ensino fundamental de escolas públicas e privadas, mostram que apenas 43,1% dos adolescentes são suficientemente ativos. Então, olha a problemática que ele traz para começar a introdução do seu trabalho. E ele cita da onde ele tirou, que foi num artigo de Tenório et al. 2010. Et al. Quer dizer e colaboradores, porque muitas vezes são muitos autores, como é o exemplo desse artigo, e aí não tem como colocar tudo dentro do texto. Então, a referência completa, ela vai aparecer no final do texto, né, que é uma outra parte importante do artigo, né, do trabalho acadêmico. Então, dessa forma, né, os autores desse artigo, né, que é Santos et al., eles conseguem, né, colocar uma ideia, né, de como estão os adolescentes em relação à prática de atividade física. E vocês viram, né, que esses são dados bem preocupantes, né? Então, quer dizer que mais de 50%, né, dos adolescentes são insuficientemente ativos. Né? É um problema que a gente tem em relação à prática de atividade física. Então, está aí uma citação onde a gente escreve o nosso texto utilizando outros autores. Depois, eu peguei uma frase que estava na discussão, né, quando ele apresenta os resultados e discute. Né, ele quer dizer quais são os fatores que eles identificaram, os fatores associados à não participação nas aulas de educação física, né, escolar em adolescentes. Por que os adolescentes não praticam aulas de educação física escolar? O que está associado a isso? Então, quando esses autores foram explicar os resultados, eles têm que fazer uma discussão. Aí eu tirei uma frase, né, que foi citada de forma indireta, e aí eu coloco para vocês. Alguns estudos identificaram a associação positiva entre praticar atividade física e excesso de peso. Então, o que os autores fizeram? Reuniram vários estudos que também tinham identificado essas associações e cada estudo desse passou a mesma mensagem. Então, ele construiu uma frase, né, que era a ideia de muitos outros autores e colocou no texto para explicar os seus resultados, enfim, para discutir, né, os seus resultados. E isso é a forma correta de escrever. A gente pode buscar na literatura, aqui ele tem 3 artigos que falam a mesma coisa e que vêm para fundamentar o estudo dele. Então, são estudos que já foram publicados e que podem fundamentar, né, com resultados semelhantes ou diferentes, né,
e aí a gente pode utilizar. Então, essa é a forma certa de fazer as citações. Bom, aqui eu apresento, né, 3 exemplos de citação indireta, onde todos os autores, né, eles não utilizam as citações de forma literal, mas sim eles trabalham na ideia dos autores e inserem, né, essas ideias nos seus textos. Então, vocês percebem que a diferença, né, dos 2 primeiros exemplos para o último é que no último o autor original é inserido, né, dentro do texto. Então, são possibilidades que vocês têm para trabalhar nos seus artigos, nos seus projetos que virão aí em seguida. E aqui nós temos uma citação direta. A citação direta, ela tem 2 tipos, a curta e a longa. E a curta é quando a gente vai citar até 3 linhas, né, dessa cópia literal, como vocês estão vendo aqui. Aqui deu uma linha e a autora, ela insere, né, e ela sinaliza, entre aspas, essa citação, que no caso aqui é de Gertz, 2001, e essa citação, ela vem para justificar a intenção do artigo da autora, né? Esse artigo é sobre aventura na natureza, é um artigo muito legal da professora Alciane Marinho, e ela faz essa citação, né, de acordo com as normas, que é uma citação direta curta. E aqui vocês podem visualizar como fica, né, a estrutura do texto quando a gente faz o uso de uma citação direta longa, ou seja, aquela que ultrapassa as 3 linhas, né, do artigo original, que a gente vai fazer a cópia literal, e aí a gente precisa fazer esse parágrafo independente com esse recuo de 4 centímetros da margem esquerda, né, sem o deslocamento da primeira linha, né, que vai direcionar o texto, e a gente vai usar também uma fonte, né, do tamanho da letra menor. A gente não precisa colocar aspas nesse caso, porque ele já está em destaque. Também não precisa colocar o itálico e o espaço é simples. Então, esse fragmento desse texto eu tirei do material das normas da BNT. Então, vocês vão encontrar nesse material os exemplos e como fazer, vocês vão poder utilizar como um guia para os seus trabalhos. Pessoal, então, finalizando essa conversa, fica essa dica de que vocês passem a utilizar as citações de referência nos seus trabalhos, né, que vocês exercitem esse tipo de escrita. Então, é claro que nem todas as atividades solicitam esse tipo de referenciamento, mas sempre que possível, façam isso nos seus trabalhos. Nos próximos 2 slides tem o meu contato, né, e tem uma sugestão de vídeo, aula para vocês assistirem, pelo professor Gilson Volpato, né, ele fala de uma forma muito didática, muito agradável, né, e com certeza vai agregar mais conhecimento aí para a formação de vocês. Então, fica essa dica e também, né, que vocês tomem cuidado, né, em relação às orientações de saúde nesse período aí tão complexo que a gente está passando e que vocês cuidem aí das pessoas que estão por perto, né, da família de vocês e desejando que tudo isso, né, passe logo e que a gente volte aí para as atividades normais. Então, um beijo no coração de vocês e até a próxima aula.